que representou para você essa cena do genocida do século XXI sendo aplaudido de pé pelos dois partidos dos Estados Unidos, tanto democratas quanto republicanos? O que essa imagem traduz, na sua opinião? Olha, a parte toda a revolta que todos nós sentimos, um misto de revolta e impotência, de você ver um absurdo histórico como esse, reitera o fato de que os Estados, as lideranças, entre aspas, políticas americanas, legitimam qualquer coisa, incluindo um genocida em tempo real, se eles acham que vai de acordo aos seus interesses. E o pior ainda, você vê... Bom, eu me dei o trabalho depois de acompanhar é um exercício de masoquismo supremo você acompanhar o discurso. Eu acompanhei hoje de manhã aqui, horário da Ásia, né? Um pouco depois do discurso lá. E, basicamente, ele vendeu o genocídio como um tratamento de beleza. Uhum. Wellness. Não sei a melhor maneira de traduzir wellness para português. Wellness são aquelas clínicas onde você vai para melhorar o seu bem-estar em todos os sentidos. Ou seja, é um tratamento de beleza glamourizado. Uma série de mentiras absolutamente estapafúrdias em termos de que nós não matamos mulheres e crianças. Imagina, se morreram 4 ou 5. É o exército mais ético do mundo. Tudo isso é culpa do Irã. Ou seja, é uma litania de mentiras absolutamente inacreditável. E o mais extraordinário, eu usei isso numa coluna que eu escrevi hoje sobre a declaração de Beijing, literalmente, que foi a união das 14 facções palestinas que assinaram um documento em Pequim no início dessa semana, patrocinados pela China, em prol da união da Palestina, a Palestina como um todo, ou seja, isso é a China endossando uma Palestina, com todas as facções representadas. E eu fiz uma comparação disso com o discurso ontem nos Estados Unidos. E vocês todos agora já devem saber que houve 58 aplausos de pé durante o discurso. Eu acho que para responder a sua pergunta com uma frase, Leonardo, esse é o resumo de um genocida indo a um congresso americano. Ele é aplaudido de pé 58 vezes. Então, Pepe, mas aí o que acontece? Que os Estados Unidos, na verdade, eles assumem a autoria do genocídio, que a gente está vendo. Enquanto isso, você falou mesmo, você lembrou bem, da China abraçando esse acordo de paz. Eu queria te pedir para refletir, então, a partir dessa, vamos dizer assim, assunção de autoria pelos Estados Unidos, como é que você definiria a relação Estados Unidos-Israel? Porque algumas pessoas passaram a dizer, tá vendo, Israel, o Netanyahu manda nos Estados Unidos. Outras pessoas disseram, não, os Estados Unidos é que usam o Netanyahu como o seu assassino para controlar as riquezas estratégicas lá do Oriente Médio. Qual é a natureza dessa relação? É em duas mãos. É um wag the dog duplo. Na verdade, é o cachorro comendo o seu rabo, como a cobra Ouroboros, né? É um círculo. E eles estão no centro desse círculo, os dois. Porque os dois se retroalimentam e se alimentam mutuamente, porque a agenda comum é basicamente a mesma. Guerras eternas, expansão eterna. Nós não podemos esquecer que na história das duas nações, por mais que se possa considerar Israel como uma nação abjeta, porque fundada no roubo de terras que não lhe pertencem, os Estados Unidos também foram uma nação de colonos. Quando você olha o mapa dos Estados Unidos, um pouco antes do meio do século XIX, as colônias, do século XVIII, desculpa, as colônias eram apenas 12 colônias ali no leste. O resto era povos indígenas e a América Espanhola. E tudo isso foi conquistado depois pelos colonos, a ferro e fogo. Houve casos, evidentemente, de compra, mas a maior parte foi ferro e fogo e dizimando as populações locais. Ou seja, psiquicamente, os dois se equivalem. Então, é muito fácil para um americano médio mal informado entender a mentalidade dos colonos israelenses roubando terras, por exemplo, na Cisjordânia. Isso não precisa nem ser explicado nos Estados Unidos, é tácito, é lugar comum. O problema é que agora, pela primeira vez na história moderna, os dois estão, de uma certa maneira, encurralados. Porque tem um contrapoder agora global, que são os líderes
dos que estão trabalhando em direção a um mundo multipolar e multinodal em diversos nós, liderados por duas grandes potências, a Rússia e a China, com um consenso praticamente global em toda a maioria global e no sul global e nas terras do Islã. E isso, fundamentalmente, se choca com essa lógica de expansão ilimitada, de colonização, de exploração, genocida, uma lógica genocida, de guerras eternas e de uma visão de relações internacionais unilateral. Então, eles estão encurralados, eles estão começando a perceber que agora são eles contra o resto do mundo. E não é o resto do mundo, contra a maioria global. É algo que os diplomatas russos e chineses, eles agora frisam em praticamente todos os seus pronunciamentos: nós somos parte da maioria global. E é exatamente isso. Aliás, o Sul Global poderia passar a se chamar maioria global, né? Você já falou sobre Eu acho que seria muito mais representativo de chamar o Sul Global de maioria global. Pelo menos, em termos de população, 88%, 89%, e somando todos os indicadores econômicos, seja quais for, maioria em todos os sentidos e predominância em todas as áreas. E, evidentemente, o fato de que o que segura esse unilateralismo ocidental é uma organização guerreira como a OTAN. Por exemplo, essa brincadeira que eu faço de chamar de NATO-stan, de otanistão, é séria. É uma brincadeira séria, porque Canadá, Estados Unidos e essa ligação transatlântica com a Europa Ocidental e a Europa Oriental, esse otanistão, é o que sobrou para defender o império, no fundo, porque a OTAN são basicamente um bando de vassalos. E a melhor prova, a prova mais gráfica nos últimos dias, vocês repararam que o otanistão simplesmente desapareceu do noticiário? Totalmente. Não se fala mais em OTAN desde aquela semana fatídica que começou no sábado com a tentativa de assassinato contra o Trump, até o domingo com a renúncia, entre aspas, com uma folha de papel publicada no Twitter X do presidente dos Estados Unidos. Foi uma das semanas mais dementes da história moderna. Exatamente. E nós todos estamos vivendo isso em tempo real e é impossível de acreditar a sequência de acontecimentos numa velocidade absolutamente espantosa e inexplicáveis. Exatamente. Diga, Leonardo, diga. Não, eu só queria pegar um ponto disso que você está falando, quer dizer, queria enfatizar, quer dizer, como você está inserido nisso. Ontem, né, caíram todas as máscaras, né, quer dizer, então sim, o chamado mundo livre, líder do mundo livre, quer dizer, na verdade está sentado sobre um genocídio. Não existe mais liderança moral, não tem mais capital moral no Império, né? Sim. Aí, o que acontece? Quer dizer, você que vem falando há tanto tempo dessa questão da formação da Eurásia, desse bloco, e escrevendo sobre o Império, eu acho que agora as pessoas passam a perceber como é importante derrotar esse sistema. Né? Sim. Como essa aliança, essa amizade sem limites, Rússia, China e a expansão dos BRICS, contribui para, na verdade, confrontar um sistema que está assentado sobre a violência, sobre a colonização, sobre o Holocausto. Né? E aí chega essa pergunta do João Cortez. Ele pergunta: o humanismo europeu vai reagir contra esses aplausos grotescos? O humanismo europeu, Pepe, ele não é uma grande ficção também? Será que isso também agora não está evidente? Eles não chegam ao ponto de aplaudir o genocida. Eles tentam manter um pouquinho mais de aparências. Mas se o Império mandar aplaudam o genocida, eu acho que eles vão aplaudir também. Eles estão aplaudindo na prática, né, Leonardo? Veja bem, a União Europeia apoia totalmente o genocídio em Gaza. Totalmente.